Boa tarde, o TJ Aparecida está no ar. Hoje um TJ especial, direto de São Paulo. Viemos à capital paulista para conversar com a deputada federal, aliás, vale lembrar, a sexta deputada mais bem votada em São Paulo, Tabata Amaral. Boa tarde, Tabata. Obrigada por receber a nossa equipe aqui hoje. Boa tarde, Thalita. Muito obrigada pelo convite. Dizer que minha mãe é muito devota e muito fã de vocês, então tem uma partezinha aqui dentro que está ainda mais feliz de estar aqui hoje. Coisa boa, a gente fica feliz em saber disso. Deputada, é inevitável a gente não começar essa conversa, essa entrevista, enfim, falando da sua história, um grande exemplo, né? Você foi criada na periferia aqui de São Paulo, pai trabalhou como cobrador de ônibus, mãe doméstica, bordadeira também, né? Veio do ensino público, formou em Harvard e ainda assim você não gosta de remeter a sua história em relação à meritocracia. Por quê, deputada? Falando um pouco para quem está acompanhando a gente, eu acho que a gente tem um conceito de meritocracia que ele é muito limitado no Brasil. A gente conta metade da história. Na minha visão, a meritocracia é você valorizar quem correu mais e não quem chegou mais longe. E aí eu explico um pouco disso. Eu acho que no Brasil a gente passa uma régua no ponto de chegada, seja no vestibular, seja na entrevista de emprego, qualquer lugar, e vê, olha, essa pessoa teve um desempenho maior, então ela se esforçou mais. Só que a gente esquece de ver que em um Brasil tão desigual como o nosso, cada um está partindo de um ponto de partida diferente. Então você só olhar quem chegou mais longe não é a mesma coisa que ver quem correu mais. A gente tem que olhar de onde cada um saiu, até onde está chegando para saber quem é o mais esforçado, quem tem mais valor, quem tem mais mérito. Então é essa crítica que eu faço. A gente aqui no Brasil começou a olhar só para um ponto da corrida e não olhou para o todo. Então quando eu olho para a minha trajetória, que foi muito transformada pela educação, eu consigo ver todas as vezes que alguém me ajudou a sair um pouco mais à frente. Cada vez que um professor treinou comigo no final de semana para uma competição de matemática, ainda na escola pública, cada vez que um professor foi lá e comprou uma sapatilha para eu poder ir numa premiação, foi lá e pagou meu almoço por 2 anos seguidos, porque minha família não conseguia pagar nem meu transporte, nem meu almoço. Então, como eu consigo ver cada vez que as pessoas foram me ajudando e foram me incentivando a sonhar, não dá para olhar para minha história e falar só que eu fui mais esforçada. Não, eu me esforcei muito, mas eu tive oportunidades na educação que a grande maioria das pessoas no Brasil não tem. Então é essa crítica que eu faço. Você vem da escola pública, passou no vestibular pela Universidade de São Paulo, no curso de Física, mas sonhava em ser graduada fora do Brasil. Sim, eu tinha um sonho de ser astrofísica. Eu tive uma oportunidade com as Olimpíadas de Matemática quando eu estava ainda na 5ª série da escola estadual. E isso fez com que eu colocasse na minha cabeça que eu ia ser astrofísica, eu queria estudar o universo. Nem sabia o que fazia um cientista, né? Mas foi o sonho que eu tinha. E a gente não tem astrofísica no Brasil, tem astronomia ou tem física. Então, quando eu comecei a competir, viajar pelo mundo representando o Brasil, esse sonho foi ficando ainda maior. Só que eu não falava inglês, não tinha como pagar as provas. E aí entra um pouco das coisas que eu trouxe. Eu recebi uma bolsa que pagou cada uma das minhas provas. Eu tive um cursinho de inglês que me deu uma bolsa quando eu estava no 2º ano do médio, para eu pelo menos aprender a fazer a prova de inglês. E aí quando eu não consegui na primeira tentativa, o vestibular americano, que é mais inteligente do que o nosso, fazendo uma provocação, deixou eu fazer a prova de novo. Deixou eu escrever uma redação explicando por que meu inglês era tão ruim. Então todos esses fatores fizeram que aquele sonho se tornasse possível. Porque eu participei de um vestibular que, de novo, olhava de onde eu tinha saído e onde eu tinha chegado. E não só onde eu tinha chegado, como faz o nosso vestibular. E aí você volta para o Brasil graduada em Ciências Políticas, Astrofísica. E por que a política? Essa é uma história um pouquinho mais longa. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, em Harvard, eu estava lá com a bolsa completa pela faculdade, tendo que trabalhar ainda, então eu fui recepcionista, babá para poder ajudar minha mãe, mas tinha acabado de perder meu pai para as drogas. Meu pai faleceu 4 dias depois que eu ganhei a bolsa na faculdade de Harvard. E já tinha perdido vários amigos para as drogas, para o crime, para a violência. Tinha diversos colegas que não tinham sequer terminado o ensino médio. Então eu estava lá, na melhor faculdade do mundo, podendo escolher meu futuro, sonhando em ser astrofísica, enquanto todo mundo que estava ao meu redor estava com uma realidade completamente diferente. E de novo, não porque eram menos inteligentes, menos esforçados, mas porque não tiveram as oportunidades que eu tive.
E aí sua cabeça fica daquele jeito, porque eu estava lá, mas eles não estavam. Então, em algum momento entre o primeiro e o segundo ano, parou de fazer sentido eu ser cientista, ser astrofísica. E aí eu comecei a ver nas aulas de política uma explicação para a desigualdade do Brasil, uma explicação para o poder transformador da educação. E eu falei, não, vou trabalhar com educação. E aí lá não tinha um curso de educação, mas tinha política. Comecei a estudar política econômica, fazia estágio em Secretaria de Educação aqui no Brasil, trabalhei com pesquisa em educação, já tinha dado aula. Então foi na faculdade que eu encontrei meu caminho na educação. E aí, deputada, sua estreia, foi isso? Este ano no Congresso Nacional, aos 24 anos. Agora 25. Como que você assumiu este desafio? Quando você pôs os pés no Congresso Nacional? Olha, eu sempre que me perguntam se é bom, se é ruim, eu falo, olha, é uma vida cheia de emoções. Eu sei que eu tive um deputado bem velhinho, na minha primeira semana lá. Se há uma coisa que a gente não morre no Congresso é de tédio, porque é muita coisa acontecendo. E acho que para mim é um pouco diferente, porque eu venho de um lugar em que você crescia ou ignorando a política ou com raiva da política. A única relação que eu tinha com a política era das pessoas que queriam pintar um número na porta da minha casa, eu morando em um terreno de ocupação, e meu pai com raiva daquilo falou, não, você não vai pintar aqui. Esse era o diálogo que tinha na política com a minha periferia. Então, para quem não vem de movimento estudantil, para quem nunca foi filiado a um partido até então, para quem via a política como algo negativo, é tudo muito diferente. E lá nos primeiros dias logo vinham as perguntas, né? Mas você é filha de alguém importante? Aí eu, não, minha família é do interior da Bahia. Você é filha de algum político? Eu, não, nunca tive um amigo político. Então tudo é muito mais diferente, porque é um mundo à parte mesmo. Mas nessa vida cheia de emoções que eu brinco, tem dias que são super frustrantes, porque você vê, cara, dá pra fazer tanta coisa e tem tanta gente sofrendo na fila do hospital, sem conseguir creche, tem gente morrendo e fica lá naquele debate raso, naquela polarização e todo mundo brigando e a gente perde um pouco da noção da realidade. Mas tem outros momentos em que a gente consegue debater, especialmente quando eu vou afundando na minha pauta, que é educação, mulheres, futuro sustentável, etc., que aí você consegue levar o conhecimento e muitas vezes para mim fala mais forte o conhecimento da vida. De ter usado o SUS a vida inteira, ter ido para a escola pública, saber o que é um ônibus lotado, nem é tanto assim o de diploma, é de saber como é que é a vida na ponta. Então você poder usar esse conhecimento e debater e apresentar um projeto, não tem coisa mais, assim, não tem trabalho mais legal no mundo. Então tem dias que são frustrantes, tem semanas que eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Por que eu escolhi isso para mim? Mas tem dias que recompensa todo o resto. Então, de novo, é uma vida cheia de emoções. Eu acho que eu tenho o trabalho mais legal do mundo, mas dá muito trabalho mesmo. E é por isso que nós estamos de frente com uma grande ativista pela educação, uma das maiores vozes que nós temos no Congresso Nacional. E é sobre isso que eu quero conversar com você daqui a pouco, tá, deputada? Tá bom. Vamos fazer um intervalo, mas já o TJ Aparecida volta. TJ Aparecida de volta, hoje especial, direto de São Paulo. Estamos conversando, entrevistando aqui a deputada federal Tabata Amaral. Deputada, a sua maior bandeira é a educação, né? A sua prioridade enquanto deputada. É um dos maiores desafios, se não o maior desafio do Brasil, falar de educação? Com certeza absoluta. E sempre que eu acho que o Brasil falta um sonho, né? Falta um sonho pra gente de país. E quando eu penso no meu sonho de Brasil, pra mim ele tem 3 coisas. Ele é um Brasil mais inclusivo, que é para todo mundo, independente de raça, de gênero, de onde nasceu, é para todo mundo mesmo, não é só para alguns sobrenomes. Eu penso em um Brasil que é desenvolvido, que tem emprego, que está crescendo, tudo ao contrário do que a gente está vivendo hoje, e eu penso em um Brasil ético. E para essas 3 coisas, sem nenhuma exceção, a gente só vai chegar nelas por meio da educação. Não há Brasil inclusivo, não há Brasil desenvolvido, não há Brasil ético sem uma educação pública de qualidade para todo mundo. E aí, qual que é o desafio da educação, na minha visão? A gente tem um país que, em sua grande maioria, não foi plenamente alfabetizado, para falar do mais básico. Tem um estudo que fala que de cada 10 adultos, você pode considerar que 7 mais ou menos não são plenamente alfabetizados, não conseguem entender textos mais complicados. E eu nem comecei a falar de frações, não comecei a falar de nada, é só leitura e compreensão. Então, uma geração que veio antes da minha, que é dos meus pais. Meu pai não terminou o ensino fundamental, minha mãe terminou o ensino médio recentemente fazendo educação de jovens e adultos.
essa geração entendeu a falta que a escola faz e demanda escola, mas não entendeu a falta que uma educação de qualidade faz, porque nunca conheceu isso. E a gente só demanda aquilo que a gente conhece. Então, para mim, esse é o desafio da educação. Uma população que nunca conheceu a educação de fato, que só viu que a escola fez falta, pediu escolas, temos escolas para quase todo mundo hoje, mas que ainda não se empoderou para lutar por qualidade. E aí eu acho que essa mudança vem da juventude que está saindo agora, que está saindo, que é a primeira vez que foi para a faculdade, é a primeira vez que terminou o ensino médio na família, entende a falta que faz e está lutando pela educação. Mas, para mim, a maior luta que a gente tem é a única coisa que vai terminar com a desigualdade no Brasil e é um dos maiores desafios. São 5.570 municípios cuidando da educação básica, muitos sem incentivo para investir o dinheiro na educação mesmo. E aí tem desvio, tem má gestão, tem corrupção, outros que não têm a capacidade técnica, não tem pessoas boas para colocar na gestão dessa escola. Professores sem estar valorizados, hoje quase nenhum aluno que sai do ensino médio quer ser professor, quer ser professora, então é muito grande o desafio. Mas sabe aquela coisa de só tem esse caminho? Então não tem muito o que escolher? É um pouco como eu me sinto em relação a isso. E às vezes o que nos causa medo é falar de educação e as pessoas acharem que é utopia o acesso à educação. Para sair, então, do campo da utopia e ir para o campo da realidade, o que a gente tem que priorizar para ter um país que se tenha, né, acesso à educação e uma educação com qualidade? Olha, falando até um pouquinho do mandato, tem muitas coisas, mas acho que a gente tem que ter foco e tem que escolher por onde vai agir. Eu tenho 3 focos para o meu mandato dentro de educação. O primeiro deles tem a ver com financiamento. O Fundeb, que é o fundo que financia a educação básica no Brasil, transporte escolar, formação de professores, infraestrutura, tudo isso, ele vence no ano que vem. E a gente está numa batalha muito grande no Congresso para que ele seja renovado, para que ele vá para a Constituição e para que ele tenha uma complementação maior da União. Porque hoje tem muitos municípios que não têm o básico para poder se desenvolver. Tem municípios, acho que é 6 de cada 10 aproximadamente, que tem menos de R$400 por mês por aluno. Como que você dá conta de pagar tudo só com isso, sabe? Então tem um desafio financeiro, mas tem um desafio também de gestão. Como é que a gente cria incentivos para que na ponta os gestores invistam nos professores, invistam na escola, invistam na boa gestão, acabem com indicação política? De cada 4 cidades no Brasil, em 3 delas, é o vereador que está escolhendo o diretor da escola, que é o amigo que apoiou na eleição, isso é completamente errado. Então, estou focando muito nessa mudança de financiamento e gestão. Tem uma segunda coisa que é a valorização de professores. A gente não vai decolar, a gente não vai mudar a educação se os professores não forem melhor formados, formados ao longo da vida, com carreiras, com bons salários. Então, aí também é uma briga antiga, é uma das agendas mais antigas do Brasil, mas muito grande. E o terceiro foco para mim é ensino profissional e técnico, porque eu vejo que a gente tem uma visão de ensino técnico no Brasil como uma coisa para pobre, que é até enganoso, porque quem é pobre não faz ensino técnico, meus amigos não tiveram essa oportunidade. Então a gente tem um ensino técnico que é para poucos, mas que as pessoas acham que não serve para nada, sabe? Que é um beco sem saída. Então, como que a gente reinventa esse ensino técnico? E aí, meu sonho é que cada fase do conhecimento conta. Você fez o ensino técnico, você gera uns pontinhos aqui. Aí, depois você quer fazer uma faculdade, você pega esses pontos, faz mais 2 anos, termina com a faculdade. Aí, depois quer fazer um mestrado, olha lá o sistema de pontos, faz mais 1 ano e sai com o mestrado, para a gente se formando ao longo da vida. Então, são 3 os maiores desafios e é onde eu quero mais trabalhar. Deputada, falta dinheiro, falta investimento ou falta gestão mesmo? Falta um olhar para a educação da forma como ela precisa ser olhada? Faltam as 2 coisas. O governo começou o ano dizendo uma coisa que é bastante enganosa, e eu já vou explicar o quê, falando, o Brasil investe o mesmo tanto que a Alemanha na educação. Aí a gente vai olhar para os números, né? Quando a gente olha a porcentagem do PIB, do que o Brasil produz por ano, a gente investe a mesma porcentagem. Então, o Brasil não investe muito pouco, o Brasil investe uma boa quantidade. Só que quando a gente divide o dinheiro por aluno, o Brasil investe bem abaixo, porque a gente tem muito mais crianças e adolescentes do que países como a Alemanha. Então, para a gente ver como que essas coisas são enganosas, né? De fato, investimos proporcionalmente ao PIB, num bom montante,
mas com uma população muito mais jovem do que outros países. Então, quando você vai dividir, falta dinheiro na ponta. Então, eu sempre falo que são as duas coisas. A gente precisa lutar que a União invista mais na educação básica, e essa é uma luta grande, especialmente nesse ano, mas tem que lutar também para que o dinheiro seja melhor investido. A gente tem casos Brasil afora, e o mais conhecido é Sobral, no Ceará, que com pouco dinheiro, não com pouco dinheiro, mas com a média do que as pessoas investem, conseguiu entregar uma educação acima de países desenvolvidos. Então, para dizer, isso, Sobral foi investindo mais, mas não é só investimento, é você acabar com indicação política, é você investir na formação de professores, é você melhorar os salários. Então, tem uma série de coisas que falta um pouco mais de dinheiro, mas que se a gente não tiver incentivos para quem está na ponta, isso não vai acontecer. E aí, o governo federal anuncia aí um congelamento de quase 30% para as universidades federais. Um retrocesso para o país? Com certeza. E uma crítica que eu venho fazendo ao governo na área de educação todo o ano, basicamente todos os dias, é que quando você é um bom gestor, quando você está preocupado com o resultado, você vai usar os critérios mais técnicos possíveis. Você não vai usar critérios ideológicos, critérios pessoais para tomar decisões que impactam toda a educação do Brasil. Então, quando o MEC fala que vai cortar de 3 faculdades, que são as que têm o melhor desempenho, que é até um contrassenso, porque elas estão fazendo balbúrdia, você fala, mas balbúrdia não é um termo da administração pública. Tem que ter um critério para você fazer isso. E aí o MEC começa a estender o que ele chama de contingenciamento. Mas é corte, se o Brasil não voltar a crescer, se não crescer mais do que o esperado. E aí você vê que não está fazendo o que os bons gestores fazem. O que os bons gestores fazem? Eles pegam linha a linha e falam, olha, essa faculdade é mais eficiente, já cortou gordura. Já cortou o que não é preciso, vou cortar dessa outra, porque senão você penaliza quem estava sendo mais eficiente, quem estava sendo mais correto. E aí ele faz um corte burro, ele não vai comparar as faculdades, ele não vai olhar linha a linha, começa uma super campanha de desinformação. E para que tudo isso? Se falta dinheiro, vamos ver se não dá para tirar de outra área, vamos ver quem está gastando com mais, sabe, quem não está gastando de uma forma eficiente. Mas não é isso que está acontecendo. Então, eu entendo que o ano está difícil para o Brasil, mas enquanto o MEC não tomar prumo, não fizer decisões técnicas, pensando na melhoria da educação, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fiscalizando, eu vou continuar cobrando, vou continuar em cima, porque é um absurdo você prejudicar pesquisa, desenvolvimento, inovação por preconceitos pessoais. Isso a gente não pode tolerar. Não tem como falar de avanços sem falar de educação, né? Não tem, em nenhuma área. Inclusão, desenvolvimento ético, em nenhuma delas. Com certeza. Deputada, vamos para mais um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais conversa aqui hoje. TJ Aparecida especial com a deputada federal Tabata Amaral. TJ Aparecida de volta hoje com uma entrevista especial com a deputada federal Tabata Amaral. Deputada, aos 25 anos, encarando aí o Congresso Nacional, qual é o cenário que você está encontrando lá em Brasília? Existe uma comunicação fácil? Como que é trabalhar no Congresso Nacional? Olha, são alguns meses, mas frente de 4 anos, então ainda vou aprender muito. Mas eu acho que falando um pouco das coisas que mais me surpreenderam positivamente, daquelas coisas que mais me frustram. Eu acho que começando pela frustração, eu não tinha noção do quanto que essa polarização ela estava enraizada na sociedade. A campanha foi muito violenta, foi muito agressiva, tinha muito ódio, as pessoas muito divididas e eu, de certa forma, achei que isso iria acabar na eleição. Só que a gente chega no Congresso e a gente vê a agressividade, o nível de intolerância e ele está crescendo ao invés de diminuir. Isso me preocupa muito, porque vários estudiosos estão mostrando, muitas pessoas sérias preocupadas, os dois lados, que essa intolerância, isso de você não respeitar quem é o teu opositor e achar que ele é teu inimigo, isso é muito ruim para a democracia, isso é muito perigoso. E a gente vê lá no plenário, no Congresso, que às vezes pautas muito assim, insignificantes, muito pequenas, ou pautas muito importantes que deveriam ser consenso, elas se perdem no meio da polarização. E uma votação que deveria durar 10 minutos, ela leva 4 ou 5 horas, custando para o Brasil, e às vezes uma discussão que deveria ser técnica, aprofundada, ela é rasa sobre razões partidárias. Então, o nível dessa polarização cada dia me preocupa mais, e isso eu não esperava.
Mas falando de uma coisa positiva, eu tinha muita preocupação, né? Eu sou uma das deputadas mais novas, sou a segunda mais nova do Congresso, sem ser filha de político, sem ser filha de ninguém importante, sem ser um fenômeno das redes sociais. Então, eu fui eleita de uma forma diferente, com movimentos sociais, trabalhando com educação. E aí eu tinha um pouco de receio, como é que as pessoas vão me receber? Vai dar para trabalhar? Vão me levar a sério, né? Na altura dos meus 25 anos? E eu fui percebendo que enquanto essa polarização ela é muito ruim, quanto mais você se aprofunda em uma causa, mais as pessoas te respeitam, mais elas ouvem a tua opinião, mais a discussão é séria. Então, conforme eu vou me aprofundando em educação, mostrando a minha experiência, mostrando os dados, lutando, eu encontro o meu grupo político. Ele funciona para aquela questão, talvez eu discorde com ele de todo o resto, mas para aquela questão da educação, eu tenho parceiros enormes no partido, na comissão de educação, na bancada pela educação, e aí quando eu vou para a pauta dos direitos das mulheres, que a gente está na luta contra a violência, por direitos iguais no mercado de trabalho, na política, aí eu tenho minhas parceiras da bancada feminina, tenho minhas parceiras da Comissão dos Direitos das Mulheres. Então, acho que esse foi um aprendizado, que talvez eu não tivesse um único grupo político para tudo, porque como a Tabata tem só a Tabata e como cada um dos outros tem só cada um dos outros. Mas se eu entendesse que e levasse a sério minhas bandeiras, eu encontraria parceiros para essas bandeiras. Pessoas de 5 mandatos, pessoas no primeiro mandato, de partidos de esquerda, direita. Então, acho que essa é uma coisa positiva. E você citou a questão do direito das mulheres, que inclusive está entre as suas prioridades, né? Com certeza. E quando a gente fala de direitos das mulheres, eu olho para 3 áreas que não deveriam ser necessárias ainda, mas que infelizmente são. Uma delas é combate à violência. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres, simplesmente por serem mulheres. Quando a gente olha para a violência doméstica, quando a gente olha para toda a agressividade que existe nas ruas, no ponto de ônibus, dentro de casa, na maioria das vezes, a gente percebe que não tem como as meninas sonharem em crescerem do mesmo tanto se elas estão constantemente com medo e sendo ameaçadas. E a gente ainda não se preparou para acolher essas mulheres que são vítimas de violência. Tem muito preconceito na sociedade ainda. Na delegacia, quando ela vai fazer a denúncia, na família, quando acha que a culpa é dela. Então, essa é uma área muito complexa. E tem outras 2 que também me preocupam muito. Talvez um pouco menos pesadas, mas igualmente importantes, que é como é que a gente luta para que as mulheres tenham os mesmos direitos no trabalho e na política. No trabalho, para que elas não tenham receio de engravidar, para que elas não sejam punidas na hora da entrevista, na hora de serem promovidas simplesmente porque são mulheres. Então tem uma série de trabalhos a ser feito nessa área, e na política é a área assim que eu mais olho com amor, porque na hora que a gente tiver metade da população brasileira, que somos nós mulheres, participando da política, aí nossa democracia vai estar forte. Vai ser o dobro do talento competindo nas eleições, ou seja, vai ficar mais difícil para os homens. Vai ser mulheres das mais diversas áreas contribuindo com o seu conhecimento e meninas sonhando em ser o que quiserem. Então, para mim, essa é a área assim, que eu tenho que investir mais para ter muito orgulho de ter chegado lá, mas nenhum orgulho, nenhuma assim, tranquilidade de ser a única. Então, meu sonho aqui para São Paulo, no meu partido, é que metade da lista seja feito por mulheres. Por que ficar com 30%? Então, acho que essa é uma coisa que eu acredito muito. A democracia vai ser mais forte, o Brasil vai ser menos corrupto, mais envolvido, mais inclusivo, quando tiver mais mulheres liderando o país também. Deputada, eu acho que entre os avanços está essa descoberta de nós mulheres, o quanto nós somos fortes, né? A gente está descobrindo a nossa força. Acho que sim. E a política é o último... Para mim, é a última fase, assim, para a gente chegar. Porque as mulheres chegaram no jornalismo, elas estão chegando na educação, elas estão chegando na academia, mas na política é muito desproporcional a nossa participação. O Brasil estava na posição 196 do ranking mundial de participação feminina, até ano passado. Esse ano melhorou bastante, é 15% do Congresso, mas o que é isso? 15% do Congresso. Então, eu acho que na hora que nós chegarmos na política, a gente vai ter chegado, de fato, com direitos iguais. E tem um estudo que me inspira muito, feito na Índia, mas acho que a gente pode aprender, que olha para 8.000 vilas e mostra que em vilas onde há mais mulheres no poder, que são líderes das comunidades, as meninas trabalham menos em afazeres domésticos, estudam mais anos e têm sonhos mais parecidos aos dos meninos. Só isso para mim já é razão para ter mais mulheres na política. Falando em mulheres na política, o que pensar, o que querer do futuro? Quais são as suas expectativas aí? Meu maior sonho, e é um sonho bem ousado e bem grande,
é que o Brasil tem a melhor educação pública do mundo. E aí eu me inspiro para muitas pessoas que vieram antes, Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, e eu penso assim, quando eu estiver bem velhinha, bem velhinha mesmo, que eu quero saber que eu contribuí um pouco para que a gente tenha a melhor educação pública do mundo. E eu sei que vai dar muito trabalho, eu sei que depende de mim e outras milhões de pessoas, eu sei que é um desafio gigantesco, mas para mim não tem sonho mais motivador do que esse para você levantar e enfrentar os leões assim no dia a dia. Então, bora lá, né? Eu acho que eu tô no lugar certo, pelo menos para começar com isso. Inclusive foi uma das coisas que me chamou a atenção assistindo as suas entrevistas e que te perguntaram qual é o seu maior sonho? É chegar na presidência? E a deputada disse que não, é o acesso à educação para todos os brasileiros. E eu brinco, enfim, para descontrair um pouco, que a gente teve presidentes bons e maus, toda a história. Então, se alguém um dia dissesse a Tabata foi presidente, não diz muito sobre o que eu fiz como trabalho, né? Mas eu acho que tudo bem eu sonhar, até ter um sonho assim um pouco arrogante, grande, porque sonho grande ele é ousado. Ele tem um pouquinho de, eu acho que tem que sonhar uma coisa que talvez não dê pra fazer. E pra mim esse sonho grande que me dá medo e que as pessoas criticam, porque sonho grande tem que dar medo, as pessoas têm que criticar, é que a gente tem a melhor escola pública do mundo e não é impossível, não tá escrito que a gente não pode. Então, bora lá, né? Afinal, né, deputada, a educação é o que tem o poder de transformar vidas e histórias. Exatamente. Aí depois a gente sonha o que a gente quiser pro Brasil, porque aí vai ser possível. Com certeza, a exemplo disso, temos aqui a deputada federal Tabata Amaral. Tabata, não sei nem como te agradecer, né, nessa agenda super apertada que a gente sabe como deputada você tem, mas gostaria de agradecer pelo seu trabalho no Congresso Nacional, por ser uma grande voz, um grande exemplo para nós, principalmente quando se fala em educação no Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês pelo convite. Nos vemos quando eu voltar para Aparecida. E acho que é isso, pessoal. Se eu puder fazer um pedido para quem está acompanhando, é de participar um pouquinho mais da política. E participar pode ser fora da vida partidária, pode ser nunca se elegendo, mas entendendo que isso daqui é nosso. Demorou muito para eu ver a política como um lugar de transformação. E acho que quanto mais pessoas comuns, gente como a gente entra e participa, mais a política tem a nossa cara. Com certeza. Deputada, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Bom, e o TJ Aparecida de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Aparecida. Uma ótima tarde para você.